pessoas queridas, como estão vocês? Espero que estejam bem. Neste vídeo de hoje, eu vou apresentar algumas orientações para você que está aí planejando cursar um mestrado e um doutorado em alguma universidade pública brasileira e ainda não sabe muito bem quais seriam os primeiros passos, não é mesmo? Para que você possa alcançar esta grande conquista. Então, se este é o seu caso, fique comigo e acompanhe este vídeo até o final. E por favor, gente, por favor, se você gostar deste vídeo, me dê um like, porque você já deve de ter percebido, se você me acompanha aqui no canal, que eu trago assuntos diversificados em razão da minha formação acadêmica. Então, os vídeos que eu organizo, eu faço, obviamente, analisando também o impacto que eles têm, ok? Quem sou eu? Eu sou a professora Adriana do Carmo Figueiredo, eu sou mestre em estudos literários e doutora em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, vamos lá? Se este é o seu caso, primeira questão que você tem aí que colocar em mente. Você precisa conhecer o programa de pós-graduação onde você deseja fazer a sua pós-graduação, o seu mestrado ou seu doutorado. Então, uma pesquisa científica, gente, uma pesquisa acadêmica, ela não nasce assim de um dia para o outro, ela não brota assim como um passe de mágica, né? É preciso que haja amadurecimento, compreensão do programa, das linhas de pesquisa. É preciso que vocês, por exemplo, estejam bem alinhados em relação às referências bibliográficas, aos grupos de estudo que a universidade oferece, ok? Então, eu vou lhes apresentar o programa do qual eu faço parte, né? Eu me doutorei neste programa, que é o POSLIN da UFMG, o programa de pós-graduação em estudos linguísticos. Vejam aí, é um programa excelente, conceito 7 da CAPES, que é o conceito mais alto, né, quando avaliamos aí a pós-graduação. E o POSLIN, ele é um programa da Universidade Federal de Minas Gerais, do curso de Letras, mas é muito importante dizer a vocês aí que estão me assistindo, que, na verdade, a pesquisa em estudos linguísticos, ela pode trazer ressonâncias interdisciplinares, transdisciplinares, e você pode trazer diferentes áreas do conhecimento, né, para a abordagem que você pretende aí desenvolver no seu trabalho. Eu, por exemplo, eu sou advogada, né? Então eu sou formada em Direito e também sou formada em Letras, e a minha pesquisa, ela dialoga com Direito, Literatura e Linguística, ok? Então, vamos lá. Bom, minha gente, aqui nós estamos no site do programa, né, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos. Então, o primeiro passo para você ter sucesso, né, e conseguir a sua aprovação aí, não é? Quando você observar a seleção em mestrado e doutorado, como é que eu posso realmente fazer aí esse primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é compreender quais são as áreas do conhecimento e as linhas de pesquisa que este programa que eu escolhi oferece. Então, se, por exemplo, é o Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFMG, olha aqui, no site do programa você vai encontrar áreas e linhas de pesquisa. Viram aí? Então, aparece linguística teórica e descritiva, linguística do texto e do discurso e linguística aplicada. Eu, por exemplo, eu pertenço à linguística do texto e do discurso. E na linguística do texto e do discurso, o meu doutoramento, ele foi em, vamos lá, olha, nós temos 2 linhas de pesquisa. Então, eu me doutorei em análise do discurso, que é a linha de pesquisa 2B. Então, vocês têm a linha, por exemplo, 2A, que é estudos do texto e da textualização, e a linha 2B, que é a análise do discurso, ok? Esta área do conhecimento, que é a linguística do texto e do discurso, é uma área muito interessante, por quê? Porque ela apresenta uma dupla especificidade, tá?
Então, esse desdobramento aí dessa área do conhecimento é interessante porque, por um lado, o pesquisador ele pode se dedicar a estudos relativos à textualidade, né, da língua oral e escrita. Ele pode tomar por objeto, por exemplo, análises teóricas ou reflexões sobre o ensino. Ele pode trazer dentro desse enfoque estudos, né, que possam se desenvolver por meio de um plano enunciativo discursivo, tá certo? E por um outro lado, essa área do conhecimento, ela se concentra em estudos sobre o discurso. Então aí estamos nós, não é? Aí estou eu, dentro deste nós, que é o nós da análise do discurso, com as suas mais variadas formas, adotando aí uma postura que ela pode valorizar diversas metodologias analítico-discursivas, né? Focalizar diferentes gêneros que circulam socialmente. Então, nós podemos trabalhar com gênero didático, publicitário, político, literário. No meu caso, por exemplo, o discurso do direito, né? O discurso jurídico. Também trabalhei um pouco com o discurso religioso, com o discurso literário. Então, vejam aí como que é interessante. Então, feito esse panorama, que é você compreender a área de concentração e linha de pesquisa e começar a focar em qual linha de pesquisa realmente você quer, chegou então o momento de você fazer algo que eu recomendo muitíssimo, que eu fiz e vários colegas meus também fizeram, que se chama disciplinas isoladas ou disciplinas eletivas. Vamos compreender então a diferença entre elas? Então, lá no iniciozinho, né, aqui na página do Pós-Lean, vocês vão encontrar aqui, olha, oferta de disciplinas. Aí aparece eletivas isoladas. Qual é a diferença entre elas? Bom, então está aí. As disciplinas eletivas são para aqueles alunos que têm vínculo estudantil com a UFMG. Ok? Então, o programa ele aceita no máximo 3 pedidos, né? 3 pedidos de matrícula em disciplinas eletivas por candidato, desde que haja vaga e, obviamente, a juízo do colegiado do programa. Mas se o seu caso é aquele que você não tem vínculo com a UFMG, você já se graduou em uma outra universidade, inclusive, mas tem muito interesse em fazer aí o seu mestrado ou doutorado na UFMG, então você pode fazer o quê? A disciplina isolada. Olha aí a disciplina isolada. A disciplina isolada é para os graduados não inscritos em cursos regulares da UFMG. Eles poderão, por exemplo, se matricular nas disciplinas do programa de pós-graduação em estudos linguísticos, não é? Desde que, obviamente, haja vaga e haja juízo do colegiado do programa. Gente, matricular-se em disciplinas isoladas ou eletivas, para mim, é fundamental. Antes mesmo de você concorrer, antes de você entrar no processo seletivo. Por quê? Porque quando você cursa matérias isoladas ou eletivas, você vai ter acesso às referências bibliográficas mais atualizadas que estão sendo analisadas, estudadas naquele programa de pós-graduação. Porque também não adianta você chegar com uma pesquisa, inclusive boa, né? Porém, uma pesquisa que esteja muito fora, sabe, das referências bibliográficas ou dos núcleos de pesquisa que a universidade tem trabalhado. Então, observem que quando você escolhe, né, você vai preencher um requerimento, obviamente, para você fazer a disciplina isolada, né, ou eletiva, você vai verificar o calendário. E se você estiver aí agora me ouvindo neste dia em que o vídeo está sendo publicado,
porque este vídeo vai ser publicado aí no dia 2 de abril de 2022. Gente, vocês ainda têm tempo de fazer o requerimento de matrícula. Como você sabe disso, Adriana? Eu sei disso porque, olha só, se você observar o calendário, quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui no calendário do Pós-Lim. Ele está aqui, né? Ó, consultar o calendário de 2022. Se você abrir aqui o calendário, gente, olha, abril de 2022, no dia 7, que vai dar 7 de abril, numa quinta-feira, então você poderá apresentar o requerimento de matrícula em disciplinas isoladas ou em disciplinas eletivas. Viram? E aí tem o protocolo, você vai preencher tudo direitinho, dá uma olhadinha aí no site como é que você faz, né, esse requerimento de matrícula, ok? E aí, obviamente, você vai ter o quê? Você vai ter o quê? Você vai ter aquilo que eu comentei, o acesso, né, aos professores, conhecer um pouco do programa, conhecer das referências. Então, por exemplo, quando eu abro aqui, olha, o quadro de disciplinas, então eu abri aqui um quadro de disciplinas. Então, eu venho aqui, ó, o ano de 2022, que é o que me interessa. Eu venho, oferta, primeiro semestre de 2022. Quando eu clico, vejam as disciplinas que estão sendo oferecidas, gente. Elas estão todas aqui. Então, se o meu interesse é, por exemplo, eu quero conhecer um pouco mais da linguística do texto e do discurso, da análise do discurso, qual que é a disciplina que eu tenho aí neste quadro de ofertas para que eu possa apresentar o meu requerimento? Então, você tem, por exemplo, este seminário aqui, olha, em linguística do texto e do discurso, memória e testemunho. Esse seminário vai ser oferecido pelo meu amigo Fábio Ávila Arcanjo, né? E pela professora Elcira Maria Rodrigues de Lima. E é muito interessante, obviamente. Por quê? Porque você vai ter acesso, olha aqui, gente, eu cliquei aqui nesse arquivo, né, no PDF, você vai ter acesso, olha, aqui está o plano de ensino, não é? Da disciplina, a ementa, tudo organizado. Olha o acesso aqui às referências. Viram? Então quer dizer que essa linha de pesquisa, ela vai trazer alguns pensadores aí como a Ruth Amossi, não é? Ela vai trazer aí alguns pensadores, a própria Elcira Lima, o próprio Fábio estão aqui também referenciados, a Eni Orlandi, não é? A Mariane Pavô, entre outros. Viram? E aí você vai estudar. Você vai estudar muito. Por quê? Quando você fizer aí a disciplina isolada ou a disciplina letiva, você vai ter mais ideias para você produzir o seu projeto de pesquisa, ok? E aí sim, você já pode pensar em participar, a meu ver, do exame de seleção, do processo seletivo, para que você consiga, né, esse acesso, esse ingresso no programa de mestrado ou de doutorado. Então, no próximo vídeo, se vocês gostarem deste vídeo, no próximo vídeo eu vou apresentar, assim, o escopo, né, de um projeto de pesquisa. Vou mostrar a vocês, assim, como que normalmente nós organizamos os nossos projetos de pesquisa. Se vocês têm interesse neste assunto, vocês também podem me dizer, ok? Vamos ficar por aqui, então, por hoje? Ficamos por aqui, então. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, né? Fico muito feliz que o nosso canal ele esteja em crescimento, ok? E vocês podem contar comigo se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço, boa sorte e sucesso!